A divergência em torno da reforma dos militares já começa pelo nome. Enquanto os deputados governistas chamam as mudanças de reestruturação das Forças Armadas, sob o argumento de que os militares não têm aposentadoria, mas um sistema de proteção social, outros deputados, inclusive muitos da oposição, afirmam que a reforma previdenciária dos militares foi encolhida debaixo de aumentos de salários. A reforma dos proventos de aposentadoria dos militares prevê um aumento escalonado de 7,5% para 10,5% nas contribuições pagas para futuras pensões de filhos e cônjuges. O valor também passaria a ser cobrado de pensionistas, alunos, cabos e soldados. Também aumenta o tempo de serviço de 30 para 35 anos, mas quem está na ativa terá a opção de cumprir mais de 17% do tempo que faltar para atingir o atual tempo mínimo de serviço, o chamado pedágio, ou seja, quem tiver 20 anos de serviço terá que cumprir 31,7 anos para ter direito à aposentadoria. Assunto controverso, polêmico, tanto que continua gerando debates aqui no Congresso. Por isso mesmo, o Câmara Debate reúne hoje os deputados Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, e Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, para discutir o assunto. Eu quero agradecer desde logo a gentileza de terem aceito o nosso convite para estarem aqui. Queria começar pelo começo. A divergência começou. Coloca os militares, não coloca os militares no projeto de reforma da Previdência. Esse já é um assunto superado, até pelo fato da reforma ter sido já aprovada aqui na Câmara e está aguardando só o Senado? Sim, já é um assunto superado, apesar de ter sido alvo de bastante discussão e debate, porque os militares não estão juntos, deveria estar. Realmente causou bastante polêmica, tanto na Comissão de Constituição e Justiça, como na Comissão Especial, e em plenário ainda nós tivemos algum ruídozinho a respeito disso. Mas o projeto de lei 1645 entrou e está tramitando dentro daquilo que era previsto, dentro do tempo que é previsto, e eu acredito que esse assunto hoje está superado e há um convencimento, pelo menos da grande maioria, de que realmente fizemos a coisa certa. Agora, deputado Pompeu, há uma crítica dos que dizem, mas os militares foram privilegiados nesse caso, porque não entraram digamos assim, no comum das pessoas todos nós que estamos aí submetidos ao regime da Previdência. O senhor concorda com essa crítica? Olha, quero te cumprimentar também o nosso Coronel Tadeu, cumprimentar a todos os telespectadores e dizer para ti que eu não acho que os militares foram privilegiados. Eu acho que o cidadão do regime geral da Previdência e do regime próprio de Previdência, os trabalhadores da atividade pública, foram castigados. Eu acho as avessas, porque é melhor a reforma... O senhor votou contra o projeto de reforma da Previdência? Votei contra a reforma da Previdência porque tinha muito castigo para o regime geral e também para o regime próprio de Previdência. O presidente Bolsonaro apresentou uma proposta que tinha pelo menos 12 maldades. E tu sabes que a Previdência estava doente, eu tenho essa consciência. E todo aquele que está doente precisa de remédio. Mas o remédio, a dose foi muito elevada. Precisa da dose, Então, o remédio em pequenas doses, aliás, o veneno em pequenas doses é remédio, e o remédio em altas doses é veneno. Então, deram um remédio com doses muito altas que envenenou. Nós conseguimos aqui tirar um tanto desse veneno. Tiramos os agricultores e agricultoras, tiramos o idoso pobre, tiramos a capitalização, tiramos a desconstitucionalização, mantivemos ali aquela questão do mínimo de 15 anos de contribuição para quem vai se aposentar por contribuição e idade. Então, 5 coisas nós tiramos, mas sobraram aí pelo menos umas 7 maldades, entre professores, professoras, enfim, 40 anos para se aposentar de contribuição, 65 de idade para os homens, 62 para as mulheres. Então, ficaram alguns exageros, a razão por que votamos contra. No caso dos militares, não tem estes exageros. Por isso que eu digo, não é nenhum privilégio para os militares, não acho que seja. Eu acho que para os militares está sendo justo, injusto para o restante da população. Injusto para os outros. É tão bom para os militares, tão justo para os militares, que eu queria que fosse bom e fosse justo para os civis, para os
do regime geral e para o regime próprio da Previdência. Agora, não é porque for injusto com o regime geral e o regime próprio que eu vou também castigar os militares. Não, agora, vamos reconhecer o trabalho fundamental que as Forças Armadas, que as polícias militares desempenham para o Brasil e, como tal, precisam ser reconhecidos. Deputado Coronel Tadeu, é possível, como levanta aqui o deputado Pompeu, que lá no Senado essa distorção ainda tem tempo dela ser corrigida? Em relação à PEC 6, é isso? Sim, a PEC 6. É possível que aconteça. O relatório está sendo em vias de ser apresentado, e o Senado tem toda a liberdade de debater e propor mudanças, né? É possível. Não sei como é que o governo está atuando especificamente no Senado. A ideia é evitar. A ideia é fazer com que, da forma com que saiu da Câmara, que se seja votado no Senado e que venha para a promulgação. Mas o debate ele é aberto. Mas mesmo com essas maldades, entre aspas, como diz o deputado Pompeu? Então, eu até concordo realmente, se não em parte, em quase totalidade do que o deputado Pompeu falou realmente. Algumas coisas realmente foram exageradas, mas o debate ele foi feito. E, infelizmente, houveram os vencedores e os derrotados em determinados temas, em vários temas, por sinal. Esse é o processo democrático. Uma coisa era certa, o governo precisava fazer um ajuste na Previdência. A quantia é que ficou para os políticos, para nós parlamentares, decidirmos o quanto seria isso. Veio uma proposta técnica do Ministério da Economia, em torno de 1 trilhão e 300 bilhões aproximadamente, e ela chegou num ponto, alguma coisa em torno entre 900 bilhões e 1 trilhão. Mais o combate às fraudes, isso supera a casa de 1 trilhão, o que realmente está de bom tamanho por uma proposta que já vinha sendo tentada há muitos anos. Exatamente. Essa era a meta original. Mas o valor final ele acabou sendo satisfatório por uma proposta que já se tentou várias vezes mudar aqui na casa e nunca conseguiram. Ela foi tentada por todos os ex-presidentes. E agora, finalmente, ela está caminhando para um final feliz. Agora, com relação especificamente a essa reforma dos militares, o senhor diz, ela é satisfatória e tal, etc, etc. Mas ainda cabe reparos? Cabe. Tem uma série de reparos, sim. Aliás, eu me espelho no projeto da PEC 6, da Reforma Geral e do RPPS. O presidente Bolsonaro apresentou a proposta, como disse o nosso coronel Tadeu, uma proposta mais técnica, que não deixa de ser política também. Mas ele tinha um condão técnico, que era aí uma economia de 1 trilhão e 200 bilhões. Nós aqui fizemos uma amálgama, misturamos ela aqui, tiramos um tanto de maldades, enfim, sobrou em torno de 1 trilhão. Mas veja bem, esse 1 trilhão, 82% de 1 trilhão, quem vai pagar é quem ganha até R$2.000. Quem vai pagar é o pequeno, entendeu? Então, esta é a preocupação que nós queremos que não aconteça. Aí estaria o que o senhor chama de maldade. Aí estaria a maldade. Porque não pega quem ganha mais. Não pega quem ganha mais. Então, para te teres uma ideia, o resumo da reforma da PEC 6, da Previdência e do regime geral e do regime próprio, é assim, a pessoa, vamos imaginar, faltava 4 anos para se aposentar e no cálculo ele ia se aposentar com 1.800. Uma vez aprovado lá no Senado esta PEC, da forma que foi, e eu acredito que eles não vão mudar lá, para não ter que voltar para cá, então vai ser aprovado como foi, e o que for diferente vai vir uma PEC paralela, vai vir uma outra matéria. Outra matéria. Então, o resumo da ópera é isso. Se a pessoa faltava 4 anos para se aposentar, falta 4 anos hoje para se aposentar, e no cálculo tem 1.800 para receber, no cálculo. No outro dia que aprovou a PEC, ele que devia 4 estará devendo 8 anos. E ele que tinha 1.800 para receber, tem 1.200. Essa é, digamos assim, a leitura da PEC que foi aprovado lá. Bom, parece pouco, mas para quem ia receber 1.800 e receber 1.200 é uma pancada. O ministro me disse, eu disse, ministro, como é que o senhor tira 1 trilhão de quem ganha 2.000 por mês? Até 2.000 por mês. Ele não me respondeu numa, não me respondeu na segunda, na terceira eu elogiei. Ele disse, olha, ministro, o senhor é um homem inteligente, corajoso, destemido, enfim, isso eu elogio ao ministro. E o senhor tem que me responder. Ele disse, não, então vou lhe responder. Sabe como é que a gente economiza assim? Tirando um pouco de cada um. Como são bastante os beneficiários do regime geral, a gente tira um pouco cada um, dá certo. Eu digo, ministro, olhando assim, à primeira vista, parece verdadeiro. Mas eu vou te dar um exemplo, é como o grão de areia. É bem pequenininho,
lá na praia. Talvez menor ainda, lá no deserto. Mas pega esse grão de areia e coloca no olho, ministro, para o senhor ver o que acontece. Então, para o pequeno, algo pequeno passa a ser grande, porque ele recebe pouco. Então, tu tira um pouco do pouco, é bastante. Então, isso nós não queremos que aconteça na reforma agora dos militares, na 1645, que é um projeto de lei. Porque a gente tem lá todo um cálculo apresentado, está aqui apresentado pelo próprio Ministério da Defesa, e são aqui dados e mostra que a parte de cima está contemplada e a parte de baixo tem ainda algumas deficiências. Tem algumas deficiências. Está dando para pegar aí, gente? Eu não sei se consegue pegar aqui. Tem algumas deficiências. E nós temos que achar o ponto de equilíbrio. Não é que nós tenhamos que tirar do general, do coronel, enfim, do nível superior. Não, nós temos que valorizar os de baixo. Também. Então, esse é um desafio, nós encontrarmos um ponto de equilíbrio, e nesse momento é preciso muita grandeza, e a grandeza os homens grandes só serão grandes se tiverem grandeza, se tiverem compreensão do papel que lhes cabe. E esse é o desafio que nós temos, e aí eu concluo dizendo assim como a PEC 6, que o Bolsonaro apresentou na Câmara, não saiu da Câmara como foi apresentada, ela saiu daqui modificada. Aquela PEC que o Bolsonaro entregou aqui não é a mesma que nós entregamos que o presidente, nosso presidente Maia, entregou para o Davi Alcolumbre. Não é a mesma, é diferenciada, porque nós a modificamos. Ou seja, ele não vai receber de volta do parlamento a mesma PEC que ele entregou, ele vai receber modificado. A mesma coisa nós queremos em relação ao projeto, esse projeto 1645. Aquele projeto da reforma, enfim, da proteção social dos militares que o governo entregou na Câmara, não vai sair da Câmara do jeito que veio. Ele tem que sair melhorado, ampliado, aperfeiçoado, e esse é o desafio, sem ferir suscetibilidades. Porque nós estamos aí, o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, as nossas Forças Armadas precisam ser respeitadas, precisam ser valorizadas. Não existe país no mundo da grandeza, da dimensão da expressão, como o Brasil, que não tenha lá as suas Forças Armadas, as suas Forças de Defesa. E para eles darem para nós a proteção, nós temos que oferecer a eles a proteção que eles precisam também. Queria ouvir o Coronel Tadeu a respeito da repercussão do projeto, tal como ele foi encaminhado, junto à própria caserna. O senhor deve ter algum feedback disso, algum retorno disso daí, está em sintonia com o pessoal. Como é que está sendo recebida lá? Essa sintonia ela precisa existir, né? Claro, até porque eu venho da Polícia Militar do Estado de São Paulo, né? E obviamente tenho contato agora com praticamente as 27 polícias do Brasil inteiro e os bombeiros militares, que é uma categoria de militar, o bombeiro, e também com as Forças Armadas que procuram todos os integrantes da comissão. Num determinado momento, né, há um estado de felicidade pelo PL 1645, foi, poxa, agora vão lembrar dos militares, e aqui a gente tem que fazer justiça num momento tão delicado, que as Forças Armadas elas foram muito prejudicadas durante muito tempo. Acredito eu que desde 2013, então nós estamos falando praticamente de uma década e meia em relação a reajuste, em relação a plano de carreira, em relação a diversos benefícios, promoções que os funcionários tiveram. Na verdade, acabaram sendo benefícios, são direitos mesmo. Exatamente, relegados a segundo plano pelos outros governos, ou seja, não se dava devida importância aos militares das Forças Armadas. O projeto, então, ele contempla não só o sistema de proteção social, que eu defendo esse nome, esse sistema de proteção, proteção social, e não só contempla essa questão da previdenciária, como também uma questão de carreira que havia sido relegada a segundo plano. Né? Alguns vão até dizer assim, poxa, mas são coisas desconectas, nós estamos tratando de previdência, mas estamos aproveitando o momento também para corrigir uma injustiça. O parlamento ele é sábio e ele pode decidir por isso sem nenhum problema, sem ferir inclusive a constitucionalidade. Eu acrescento que a tiracolo nesse projeto, nós vamos colocar as polícias militares. Nós somos 600 mil policiais militares no Brasil inteiro, incluindo os bombeiros,
que eu falo muito pelo Estado de São Paulo, que o bombeiro é junto com a corporação. Sim, claro. Né? E nos outros 26 estados é uma corporação à parte, né? São separadas. Né? Então temos bombeiros militares em 26 estados, polícias militares em 26 estados, e em São Paulo é uma única corporação. E nós estamos incluindo por força de lei, em 2 aspectos. Primeiro, o Estatuto dos Militares. O Estatuto dos Militares ele é muito claro. O que vale para o militar das Forças Armadas, ele vale também para o militar da Força Auxiliar, que é como nós somos tratados, em diversos pontos. E o Estatuto, quando quer tratar somente das Forças Armadas, ele diz especificamente o militar das Forças Armadas. Quando ele quer tratar todo mundo num determinado assunto, como por exemplo disciplina, aí ele trata como o militar. Questão do Código Penal Militar, o Código de Processo Penal Militar. Então, nós estamos já, inclusive pacificamente, com o Supremo Tribunal Federal, né, reconhecidos como militar e, portanto, nós temos que estar ali. Então, não há mais o que discutir se o policial militar é ou não o militar mesmo de verdade. E não existe militar de segunda categoria, existe o militar em todas as legislações. No caso da PEC 6, eu acrescento ainda uma informação. Deu trabalho, um certo trabalho, de nós fazermos uma alteração para legalizar essa situação do militar das Forças Auxiliares, que foi incluir no artigo 22, inciso 21, né, a competência da União para legislar sobre previdência e inatividade dos militares das Forças Auxiliares. Nós colocamos isso numa das sessões da comissão especial, realmente, e eu lembro exatamente esse dia porque nós ganhamos de 49-0. Foi uma emenda do Partido Democratas, né, que nos permitiu realmente essa segurança jurídica. E houve a unanimidade. Unanimidade. Então, agora, se houve a unanimidade na época na comissão da PEC 6, com certeza haverá essa unanimidade agora nessa comissão especial do projeto de lei 1645, né, onde seguramente todos os deputados aos poucos vêm reconhecendo, alguns como o deputado Pompeu, que já conhecem a atividade policial militar, né, as suas vantagens, que eu vejo muito poucas, e principalmente as suas desvantagens, né, conhece muito bem como é desvantajoso ser um policial militar no Brasil, né? E eu tenho certeza que nós vamos chegar nessa comissão da 1645 colocando de forma bem pacífica todas as polícias. Eu não queria deixar de falar da situação dos policiais civis, que de vez em quando a gente vê movimentos dos policiais civis aqui, todos legais e tal, reivindicando os seus direitos. Como é que fica a situação dos policiais civis, deputado Pompeu, diante desse quadro? A gente está falando de reforma da Previdência e essa reforma específica dos militares. Na verdade, os policiais civis já estão regrados e regulamentados na PEC 6. Ali nós já apreciamos todos em termos de tempo de contribuição, idade para se aposentar, enfim, uma série de questões já foi definida na PEC 6, que está no Senado para votar. Mas essa situação para eles, do ponto de vista deles, já está pacificada? Está pacificado. Eu diria assim, está bem pacificada. Talvez o que, não vou dizer que foi o melhor, mas o que saiu mais razoável. O que foi possível. Diante do que era possível na reforma da Previdência, foram os policiais civis. Eu diria assim, houve um reconhecimento, a gente trabalhou muito em cima desse tema e acho que eles receberam algo que merece, que precisa, que necessita, que tinham direito, né? Os policiais civis serão contemplados. Agora, no projeto 1645, ele trata tão somente dos militares e dos militares das Forças Armadas. A isso que o coronel Tadeu está falando, e no qual eu me inscrevo também, nós apresentamos ali um conjunto de parlamentares dentro da comissão, apresentamos a chamada Emenda 9. Tem na polícia tem o X9, né? O X9. Por acaso deu a Emenda 9. E nós vamos fazer todo um esforço coletivo no sentido... Sinteticamente, o que ela diz? Ela permite que na reforma, ou seja, nesse projeto da proteção social do Exército, da Marinha Aeronáutica, ou seja, das Forças Armadas, se inclua também as polícias militares. E
Eu defendo isso com muita convicção, com muita determinação, não só as polícias militares, como os bombeiros militares. E como o próprio Coronel Tadeu acaba de ressaltar, são todos militares. São todos militares, um com uma realidade e outro com outra. Eu até disse sim, os policiais, aliás, o Exército, a Marinha Aeronáutica, estão de prontidão e em ação. Em ação aqui no Brasil, lá no Haiti, em vários lugares do mundo, na Amazônia, enfim, é fundamental o Exército, a Marinha Aeronáutica para o país. Não há como pensar diferente. Eu dizia um dia para ti, aqui acho que num programa, que me perguntaram assim, escuta, tu é a favor do governo militar? Eu digo, não sou a favor do governo militar, mas sou a favor de militar no governo. Conhece algum governo no mundo que não tenha militar? Que tem, obviamente. Obviamente que tem que ter bons militares. E no Brasil temos bons militares para ajudar a fazer inclusive, bons governos. É preciso mudar esse conceito esse conceito tem de militares, esse preconceito. Tem um preconceito. A militar é só para guerra. Peraí. Não. Há um trabalho social fantástico realizado pelos militares, por exemplo, na Amazônia, para ficar só um exemplo. De muita boa formação. De muito boa. Então, eu preciso dizer isso assim com clareza. Então, via de consequência, nós queremos que essa proteção social seja para as Forças Armadas, mas que também seja para as Forças Auxiliares. Porque se o Exército, a Marinha Aeronáutica estão em ação, estão em prontidão, estão em atividade, cumprindo a sua missão, as polícias militares também cumprem no cotidiano, estão aí morrendo, desprotegidas, famílias ficam, entendeu? Então nós temos que dar essa proteção. E aí a oportunidade é agora. Tu diz assim, mas como é que faz isso? Eu digo, não me faça pergunta difícil, né? Nós vamos fazer. Nós vamos achar um jeito legal, formal, político, constitucional, através do diálogo, eu sempre preciso construir um caminho, diálogo, né, Coronel? Através do diálogo. E assim nós vamos chegar a esse consenso. E eu espero que, nesse ponto aí, o Exército, a Marinha Aeronáutica também tenha essa compreensão, porque é um trabalho que a gente faz em conjunto. Eu digo assim, sozinho a gente vai mais ligeiro, mas andando junto a gente vai mais longe. Então nós temos que, antes do que ir mais ligeiro, é ir mais longe, melhor estruturado. Esse é o desafio. Deputado Coronel Tadeu, só para encerrar, que nosso tempo está praticamente esgotado. O senhor é otimista também em relação ao caminho que está sendo traçado em relação a esse tema? Como é otimista o deputado Pompeu? Sem a menor dúvida, nós vamos conseguir chegar a bom termo ao final da comissão, que está previsto aí para o final de setembro. Nós vamos reconhecer as 600 mil famílias de policiais militares do Brasil todo, que trabalham horas muito além do que o próprio povo imagina. Né? A carga horária nossa ela é realmente extremamente superior, sem receber hora extra, sem receber adicional de periculosidade, sem receber adicional noturno. Nós não temos direito trabalhista nenhum. A nossa compensação, comparado com qualquer outro trabalhador, vem com essa previdência. É a hora que você vai receber o seu salário, seja ele... não importa o valor, mas você vai receber ele integral durante toda a sua aposentadoria para lhe dar aquela tranquilidade que você não teve durante a carreira. Eu queria agradecer a participação do Coronel Tadeu, deputado Pompeu de Matos. Só dizer uma coisinha para nós finalizar. Diz assim, eu esperava que esse projeto que veio da proteção das Forças Armadas, ele já viesse na origem com a proteção também dos policiais militares, que, aliás, era uma dívida que o presidente Bolsonaro tinha com os policiais militares e com os bombeiros, que ele não cumpriu, mas que nós, deputados, parlamentares, não vamos deixar passar em branco. Nós vamos fazer a nossa parte, se o presidente não fez, fazemos nós, exatamente para que os policiais militares e os bombeiros do Brasil recebam a proteção social que também, a exemplo das Forças Armadas, merece, precisa, necessita e tem direito. Esse é o nosso compromisso, né, Coronel Tadeu? Mais uma vez, muito obrigado pela participação dos dois aqui. O Câmara Debate fica por aqui. Nós agradecemos a participação dos deputados Coronel Tadeu, Pompeu de Matos, e deixamos o convite para você rever este programa ou assistir a qualquer uma das edições anteriores, entrando no site da TV Câmara ou acessando o nosso canal no YouTube. Obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima.